Constituição brasileira, promulgada em 1988, deu aos povos indígenas o direito aos territórios tradicionalmente ocupados por diversas etnias. A intenção original é que a demarcação dessas terras fosse feita em até 5 anos, o que foi até adequado em um país do tamanho do Brasil. Agora, a falta de ação do Legislativo para a definição da matéria após 20 anos acabou criando uma espécie de cabo de guerra entre povos indígenas e produtores rurais. Essa briga acabou chegando ao Supremo Tribunal Federal, que, por omissão do Legislativo, se vê obrigado a definir a matéria. Bem-vindos de volta ao canal. E eu sei que essa abertura já dividiu opiniões, até porque muita gente não entendeu ainda o que significa o marco temporal. E esse é um canal baseado no sobrevivencialismo. E aqui eu trato de assuntos sempre trazendo essa visão. Mas primeiro eu preciso deixar aqui o que de fato é esse marco temporal. Não sou jornalista e não pretendo informar ninguém. Eu apenas pego informações na internet de agências consideradas oficiais e coloco aqui para ilustrar aquilo que estou falando. Ao longo do vídeo, passo as informações de acordo com aquilo que acredito. Mas agora no começo vou me ater às notícias que tenho na internet, até para poder tentar explicar o que significa o marco temporal a quem não entendeu até agora. Seguindo então, no Supremo, 2 teses foram colocadas sobre a mesa, à espera de votação dos ministros. Uma delas era aceitar o marco temporal, dizendo que tem direito à terra apenas aquelas comunidades que estavam nela em 1988, quando a Constituição foi promulgada. Quem defende essa tese diz que ela dá segurança jurídica aos proprietários. Sem o marco temporal, qualquer território no Brasil que um dia já foi ocupado por uma tribo indígena pode ser reclamado, inclusive no centro de grandes cidades, lugares que já estão ocupados hoje por casas e prédios. Então esse marco temporal nada mais é do que a Constituição de 1988. Agora, a outra tese apresentada ao Supremo é negar o marco temporal. E quem é contra argumenta que ele pode prejudicar muito comunidades indígenas, já que várias delas não estavam nas terras em 1988. Não por vontade própria, mas porque haviam sido expulsas, muitas vezes de forma violenta por criminosos que estavam interessados na terra. E argumentam que se o marco temporal for aprovado, centenas de processos de demarcação de terra podem ser prejudicados, contribuindo também para a destruição de áreas de floresta. Recentemente, em agosto desse ano, o Supremo Tribunal Federal resolveu votar a matéria, negando o marco temporal, e no momento deste vídeo discute como a lei deve ser aplicada, fazendo o papel do Legislativo. E qual é o problema disso então? O problema está em que a Câmara dos Deputados já havia aprovado com folga o marco temporal, numa terça-feira, 30 de maio deste ano, anunciando ao Supremo que não havia mais omissão do Legislativo. O projeto passou por grande maioria, tendo 283 votos a favor, 155 contrários e apenas uma abstenção. Pelo texto apresentado, então, determinado território ficaria direcionado ao grupo se houver comprovação de que ocupavam a área desde a Constituição, em outubro de 1988. Após a afronta do Supremo, segundo os próprios parlamentares, a Câmara aprovou emendas em modo de urgência e encaminhou ao Senado, que também aprovou em 27 de setembro com maioria. Após a aprovação do marco temporal, que se deu por 43 votos favoráveis e 21 contrários, Pacheco, presidente do Senado, disse: cabe apenas ao Congresso legislar. A seguir, começo a apresentar o meu posicionamento, que é a favor do marco temporal, apresentado e votado pelo Congresso, sendo que acredito, até por força de lei, o Supremo não teria o direito de ter votado a matéria. Mas isso não é o caso nesse vídeo. E aqui vou apresentar alguns argumentos. Para que não haja dúvida, eu preparei um trecho a seguir baseado em uma entrevista de Aldo Rebelo, do Partido Comunista do Brasil, ex-ministro da Defesa do Brasil. E nessa entrevista ele argumentou: só o Brasil tem 14% do seu território já demarcado como área indígena, e acho que 22% da Amazônia. O estado de Roraima dispõe para a atividade econômica de sobrevivência de sua população apenas 7% do território. Isso está em uma pesquisa do governo do estado. 93% do seu território já está destinado à demarcação de terra indígena, como as 12 Yanomamis, que são 9.600.000 hectares, 96 mil quilômetros quadrados. É maior do que o estado de Santa Catarina, maior até do que o território de Portugal.
A Raposa Serra do Sol é outra área gigantesca. Mato Grosso é o estado que tem a agricultura mais próspera do Brasil e a mais produtiva, e respondeu no primeiro trimestre desse ano por 45% da balança comercial. Mas o Mato Grosso tem mais área demarcada como terra indígena do que destinada à agricultura. E se a gente não estabelecer um marco temporal, não tem fim. Qualquer área pode ser reivindicada, disse ele. No estado de São Paulo, por exemplo, áreas que são para a construção de um aeroporto de carga foram ocupadas por tribos indígenas recentes. Com a aprovação do marco temporal, se alguma área que depois da Constituição de 1988 houve expulsão ou violência, o Judiciário pode apreciar, mas o que ele não pode é abrir uma interpretação. A partir do voto do Supremo, esse debate foi aberto a pressões internacionais, como sempre há. Você acha que é por acaso essa ofensiva para a demarcação de terras indígenas e áreas de unidades de conservação só em cima de áreas com riqueza mineral? No próprio estado de Roraima, as demarcações acontecem em cima das terras mais ricas em minérios. No Pará acontece a mesma coisa. As unidades de conservação são demarcadas apenas em áreas produtivas. Você vai em algum município do Pará, 80% da terra é muito boa para a agricultura e dentro de uma unidade de conservação. Os outros 20% são terra arenosa, impróprias para a agricultura e propícia para a proteção ambiental, mas não tem nenhuma área demarcada ali, disse ele. Como disse, tirei essas palavras de uma entrevista de Aldo Rebelo, do Partido Comunista do Brasil. Eu vou deixar aqui na descrição, se você tiver alguma dúvida, sobre o que ele falou. Eu mesmo nunca pensei que escutaria um comunista sem ser obrigado, e até concordaria com ele. Esse resultado é considerado mais uma derrota para o governo atual no Congresso Nacional. Esse tema da demarcação de terras indígenas é um dos temas prioritários da gestão petista, que é contra essa tese do marco temporal. Até o senador Randolfo Rodrigues, que é líder do governo na Câmara, declarou que Lula vai vetar a proposta, sem novidade nenhuma até aqui. Eu acredito em apenas duas opções que esse governo tem e vai usar. A primeira é que sabemos que Lula vai vetar mesmo, e vão engavetar no Congresso, votando caso a caso com a ajuda do Supremo. Agora, a segunda e mais provável é que o Supremo já resolveu e pronto. Afinal, quem é que manda no Brasil? Essa decisão, como sempre, vai acabar afetando toda a sociedade. Eu sou Maurício Garcia e esse é o canal Garcia, Sobrevivência e Renovação. E aqui no canal tenho procurado dar a minha opinião e uma visão sobrevivencialista da situação desses assuntos que têm afetado a todos. E aqui eu vou passar um relato pessoal, então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Ative também o sininho para receber notificações de vídeos recentes postados aqui no canal. Você pode colaborar também financeiramente com o canal, através do link fixado na tela ou na descrição do vídeo. Esses valores têm nos ajudado na disponibilidade de estar aqui gravando novos vídeos. Então vamos seguir. Como estou no litoral extremo sul de São Paulo, no Vale do Ribeira, sei que essa decisão pode ter um impacto profundo por se tratar de uma região tradicionalmente indígena, mas por outro lado, não é uma região desenvolvida economicamente, para que esses grupos de novos indígenas possam se interessar. Eu digo novos indígenas porque qualquer grupo que se declarar indígena pode ter um peso gigantesco numa decisão daqui para frente. Vou falar então de uma situação que já ocorre aqui, pertinho do sítio onde estou, mas perto mesmo, onde criaram uma reserva e instalaram índios que vieram não sei de onde, com o aval do governo local, isso eu sei, patrocinados por ONGs. Sei disso também porque estudava na época em uma escola pública e uma professora fazia parte dos grupos de discussão. E houve a instalação desses índios não só pertinho do sítio aqui, porque estou próximo da cidade, mas bem próximo do centro, sem consulta alguma da população. Há aproximadamente 5, 6 anos, e esses grupos se estendem até a reserva da Jureia, mas não estão na reserva da Jureia. E teoricamente, por ser uma reserva, os índios teriam direito de estar por lá. Acabaram instalados aqui, próximos da cidade. Acabei conhecendo alguns deles por intermédio de algumas vendas que fiz pelo Facebook, como uma TV e alguns brinquedos.
e aparentemente índios mesmo, nem falavam nossa língua. Por isso eu disse, vieram não sei de onde e por que vieram parar aqui. A gente não tem acesso a essas informações, simplesmente estavam aí. Pronto. Na época em que se mudaram para cá, a população indignada criou um tipo de preconceito por esses índios. Até porque passaram a ocupar áreas que antes eram turísticas, de acesso livre à população. E agora não mais. Fora que as famosas cenas de índios em caminhonetes eram frequentes. Hoje já não se discute mais na cidade muito sobre a questão dos índios. E eles acabaram se integrando à população, se vê com mais frequência. Apesar que é só tocar no assunto, já aparece alguém na discussão dizendo que eles vieram tomar a terra, que vivem com bolsa disso, de bolsa daquilo, que estão melhor do que muitos na cidade. Mas com o passar dos anos eu notei, as caminhonetes sumiram. Os índios, apesar de integrados na sociedade, não têm um convívio com a população. Apenas os vemos andando por aí. Até alguns bem vestidos, roupas da moda tradicional como vemos, mas muitos a gente percebe, mora aqui onde tem uma feira, vem tentar vender algum produto, existe muita miséria, a gente percebe. Porque o índio ele é colocado ali, mas ele não pode usar a terra, porque ele foi colocado ali como se fosse um ser da floresta, intocável, apenas para apreciação. E o índio não quer isso, o índio quer o progresso, ele quer viver como todo mundo. Ter uma boa casa, até um bom carro, uma caminhonete, um bom celular, dar educação boa aos filhos. Acredito que o índio também quer isso. E outra coisa também que comprova esse modo de vida difícil para o vivido deles, que eu posso relatar aqui também, é que há pouco tempo apareceu uma onça perto do sítio, já disse em outro vídeo, acabou atacando um cachorro, matou. Isso, acredito que é a relação dos índios com a natureza, que ocuparam um espaço que também era destinado a esses animais. Aqui no sítio, no fim da tarde, a gente tinha o costume de escutar bugios. Até na cidade mesmo, que é próximo ao morro aqui, a gente escutava os bugios. E sumiram. Alguns dizem que foram consumidos pelos índios. Até acredito, eu, por conta dessa falta de opção deles. E onde quero chegar com isso? Na minha opinião, acredito que esses índios também são usados apenas como massa de manobra, colocados aqui para garantir a terra. E os líderes, chefes, seja lá o que for, os tais da caminhonete, não estão por aqui. Acredito que isso mostra que esse atraso em aprovar o marco temporal fez com que essas pessoas, durante todos esses anos, fossem até se aproveitando desses índios, que eu acredito também serem vítimas nessa situação. Como sobrevivencialista que busca estar fora das grandes cidades e longe das garras do Estado, me preocupa muito essa situação agora, em que só basta a vontade de um grupo para eu perder a minha terra e tudo que conquistei. E isso vale para todo o território nacional. Muitos ainda acreditam que a lei vai protegê-los, mas basta o Estado, se não gostar de você, achar que sua propriedade serve a algum uso social e já era. Queria trazer aqui uma possível solução ou alguma estratégia. Se chegar até mim, o que posso fazer? Por isso mesmo, não quis trazer aqui soluções, mas sim uma discussão. Se chegar até você, se você acredita que pode colaborar nessa discussão, deixe nos comentários. Isso vai ajudar não só a mim, mas a todos que acompanham. Agora, se você pretende mudar para alguma área rural, fique atento a essa situação e como isso pode afetar o local escolhido. Fique alguns dias por lá, procure conversar com os moradores locais, principalmente os que estão mais afastados dos centros dessa cidade. Às vezes os moradores que estão no centro não conhecem a realidade do seu próprio mundo. Se você já está em alguma região que pode ser afetada, infelizmente você tem que saber que eles vão continuar avançando. E você deve pensar em alguma estratégia. Ficar esperando e ir para o confronto não é uma ideia razoável. Cada vez mais temos de nos camuflar em meio à sociedade, sem deixar transparecer o modo de vida que escolhemos, porque a liberdade que procuramos incomoda muito. Então, não se esqueça de comentar e compartilhar, para que possamos levar essa discussão adiante. Esperamos que as informações fornecidas aqui tenham sido úteis, e não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Então, fique seguro, preparado e até a próxima!